Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos agora dando início à nossa segunda aula online do nosso estudo bíblico teológico. Nós finalizamos o último estudo com eu falando que nessa semana nós iniciaríamos o estudo sobre o credo apostólico. Porém, durante a semana nós chegamos à conclusão, eu e o pastor, de que seria bom que fosse dado uma introdução sobre o Evangelho de Marcos, já que a igreja lançou a campanha no início do ano de estudarmos os 4 evangelhos e agora a gente vai iniciar o estudo do Evangelho de Marcos. Seria uma boa ferramenta para a gente utilizar aí em nossos estudos, ok? Eu queria te pedir uma coisa primeiramente, duas na verdade. A primeira é, pegue sua Bíblia, fique com ela aí porque nós vamos citar muitas passagens bíblicas onde eu não vou lê-las aqui na maioria das vezes, mas você pausando esse vídeo e consultando vai ser de grande bênção para você, ok? E a segunda coisa é, pause esse vídeo agora, faça uma oração, se você estiver em família, se reúnam, orem para que o Espírito Santo esteja trazendo a iluminação dessa palavra para vocês, ok? A gente sabe que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. E esse Espírito, ele habita em nós, ele nos ajuda como conselheiro, como facilitador no estudo da palavra, ok? Então faça isso agora e vamos lá. Nós vamos começar falando que esses primeiros 4 livros do Novo Testamento, que nós chamamos de Evangelho, eles só foram ser chamados de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Lucas e João no 2º século da igreja, ok? O que não interfere em nada ao nosso entendimento, o que não altera a compreensão que nós temos sobre a autoria desses livros, ok? E a gente vai ver diversas evidências aqui de que realmente foram esses discípulos de Jesus e os discípulos dos discípulos de Jesus que acabaram sendo usados por Deus para deixar esses registros para nós, ok? Vamos começar falando sobre a autoria e quem foi esse Marcos. Vamos falar sobre a autoria do livro e quem foi esse personagem tão interessante da história da igreja. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, por que ele foi recebido pela igreja como um livro de autoridade se ele não era um apóstolo? É que, irmãos, nós temos muitos registros de que Marcos ele caminhou tanto com Pedro, tanto com Lucas, tanto com o próprio apóstolo Paulo, e provavelmente não, é certo que ele aprendeu muito com esses discípulos, esses apóstolos de Jesus. Então, ele ali caminhando com Pedro, nós temos alguns registros de que ele era quem traduzia as pregações de Pedro, que pregava em aramaico, e ele traduzia para o grego, para os povos ali, e a partir desses relatos de Pedro, ele foi anotando esses relatos e, a pedido da igreja, ele fez esse escrito que tanto nos abençoa até hoje, ok? Eu vou pegar aqui algo que está aqui nesse livro, História Eclesiástica, tá? Esse livro aqui foi escrito por Eusébio de Cesareia entre os séculos 3 e 4, mais precisamente no século 4. E ele traz citações de pais da igreja, ok? E a gente vai ver aqui que existe uma citação muito clara falando sobre a importância de Marcos para a história da igreja. Olha o que diz num relato que está lá no livro 3, está no livro 3 aqui. Agora nos vemos obrigados a acrescentar às suas palavras anteriormente citadas uma tradição acerca de Marcos, o que escreveu o Evangelho, que vem exposta nos termos seguintes, abre aspas, e o presbítero dizia isto, Marcos, que foi intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não com ordem, o quanto recordava do que o Senhor havia dito e feito, porque ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido, mas, como disse a Pedro mais tarde, o qual transmitia seus ensinamentos segundo as necessidades e não como quem faz uma composição das palavras do Senhor. Mas de tal forma que Marcos em nada se enganou ao escrever algumas coisas tal como as recordava, e pôs toda sua preocupação em uma só coisa,
não descuidar nada de quanto havia ouvido, nem enganar-se nisto o mínimo. Isto é o que conta Papias sobre Marcos. Então, Eusébio aqui de Cesareia, ele está citando um historiador da igreja que viveu no 2º século da igreja, no final do 1º século para o 2º século. Alguém que foi muito mais próximo dos discípulos ainda. Então, esse Papias cita aqui que era Marcos quem traduzia as pregações de Pedro, que pregava em aramaico, para o grego, para que os povos entendessem ali. E por andar tanto com Pedro, a própria igreja solicitou que Marcos fizesse um registro de tudo aquilo que ele havia aprendido, tanto com Pedro, quanto com Paulo, quanto com Lucas ali, que foram outras pessoas que Marcos teve muita importância no ministério deles. Ok? Então esse é um relato confiável que nós temos sobre um pai da igreja. Beleza? Segunda coisa, nós temos muitos pais da igreja que reconhecem Marcos como o autor desse evangelho. Por exemplo, nós temos Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo e o Cânone Muratoriano. O Cânone Muratoriano ele é simplesmente o primeiro documento que nós temos em que registra os 27 livros do Novo Testamento conforme nós temos hoje. E neste primeiro documento que foi encontrado, o mais antigo, lá é confirmado que Marcos é o autor desse evangelho. Ok? Outra citação também tirada do livro de Eusébio é a seguinte. Diz o seguinte: estando Pedro em Roma, pregando publicamente a doutrina e explicando o evangelho pelo Espírito, aos que estavam presentes, e eram muitos, exortaram Marcos, já que este o seguia há muito tempo e recordava-se do que havia dito, a que o pusesse por escrito. Depois que o fez, distribuiu o evangelho a todos que o pediam. Ao saber Pedro disto, não o impediu, nem o estimulou. Mais um registro antigo aqui que confirma que a própria igreja solicitou a Marcos que ele fizesse esse relato daquilo que ele ouvia através do apóstolo Pedro, ok? Mais uma confirmação aí de que ele foi o autor de fato. Uma coisa interessante, peço que você abra a Bíblia lá em Atos, capítulo 13, verso 5. Lá você vai encontrar o João Marcos sendo chamado de auxiliar. Essa palavra auxiliar no grego, ela tem um significado muito interessante, porque no Novo Testamento a gente encontra 3 tipos de servos, 3 tipos de palavras que denotam a função de servo. Uma é a diáconos, que é o do diácono, que a gente conhece hoje como aqueles que servem à igreja, que estão ali para cuidar do corpo da igreja. Você tem a palavra doulos, que seria um servo intermediário ali, e você tem a palavra que é designada para Marcos nesse versículo, que é hupereten, que vem do substantivo hupereta, em grego, que significa de fato o mais baixo, o mais inferior servo que existia naquela estrutura ali denominada igreja, ok? Então ele era um auxiliar dos discípulos ali, e você vai ver que ele cumpriu muito bem essa função, sendo recomendado tanto por Paulo, apesar de ter uma briga entre eles ali anteriormente, quanto Pedro. Todos eles recomendam a Marcos como alguém importante ali que servia a igreja. Beleza? Algumas curiosidades. Ele morou em Jerusalém na sua infância. E provavelmente aquele registro lá de Atos, capítulo 12, versos 11 e 12, em que falam que os apóstolos se reuniram ali numa casa, é bem provável que essa casa, na verdade, era a casa da mãe do Marcos, mãe desse Marcos que nós estamos falando aqui. Então, a primeira casa onde os apóstolos se reuniam ali por relato era essa casa da mãe de Marcos, ok? Provavelmente, Marcos é aquele homem que correu totalmente nu naquele texto que só é relatado justamente no Evangelho de Marcos, no capítulo 14,
versos 50 a 52. É aquela passagem bem conhecida em que Jesus é preso e quando os soldados estão levando Jesus, eles percebem que um dos discípulos de Jesus estava seguindo Jesus. E aí eles correm para pegar Marcos, seguram as vestes dele e Marcos sai correndo ali sem as vestes, completamente nu. Muitos estudiosos vão dizer que provavelmente esse homem que estava nu nesse texto era Marcos, era João Marcos que estava ali. E a ideia dele passar esse relato, relatar essa história, é de que ele queria dizer que ele estava ali presente enquanto isso aconteceu. Ele fez parte, ainda que não de todo o ministério de Jesus, mas de uma parte importante do Evangelho de Jesus, ok? Outra coisa muito interessante é que Marcos, apesar dele ter sido, ter aquela briga em que a gente vai citar um pouco mais para frente com Paulo, lá na carta de 1 Pedro, Marcos ele é recomendado a ir para as missões da igreja. Ok? Então você nota aí a importância e a confiança que Marcos usufruía de Pedro, por exemplo. Lá em Atos, capítulo 13, verso 5, mostra que ele estava na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Mas no versículo 13, do capítulo 13, você tem ali uma passagem muito conhecida, onde Barnabé e Paulo, eles brigam. E por que eles brigam? É porque, isso na verdade eles brigam depois, me desculpa, eles brigam depois desse relato. No versículo 13 vai dizer que João Marcos ele abandonou a missão. E a gente tem alguns motivos prováveis para isso. Os estudiosos ficam divididos entre três principais motivos para Marcos ter abandonado essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira delas, e a mais aceita, é que João Marcos era muito jovem e, por ser jovem, ele ainda não tinha percebido o perigo que ele corria ao fazer aquelas missões, ao cumprir aquelas missões junto com os apóstolos, já que já estava iniciando uma espécie de perseguição ali nesses anos. Ok? Essa é a primeira teoria. A segunda é que antes da missão de Barnabé e Paulo na cidade de Pafos, quem liderava a missão era Barnabé. Dali em diante, quem lidera a missão é o apóstolo Paulo. Então, é possível que João Marcos, que era primo de Barnabé, poderia ter se sentido inseguro em ter Paulo como líder e não Barnabé, e por isso tenha abandonado a missão. Dali ele sentiu medo, se sentiu inseguro e tem abandonado a missão. E tem a terceira teoria dentre os estudiosos que diz o seguinte, lá em Gálatas 4, versículo 14 ao 16, diz que Paulo foi pregar o evangelho primeiro na Galácia, por conta de uma enfermidade física. Na Bíblia consta que ele sai de Antioquia, dessa missão, ele sai de Antioquia na Síria, mas não que ele estava doente. Não cita que ele estava doente quando saiu de Antioquia. Mas ele chega doente no destino, podendo então ter contraído a doença no caminho, próximo à região ali da Panfilha. Essa região, gente, era uma região muito úmida, muito pantanosa e tinha um alto índice de malária. Então, provavelmente, a doença que o texto relata que Paulo pegou ali, provavelmente era malária e provavelmente também foi pega nessa caminhada pela região da Panfilha, ok? E pode ser que, ao ver que Paulo estava doente ali de uma enfermidade grave, João Marcos tenha abandonado a missão com medo de pegar essa doença. E por isso o texto vai dizer que ele voltou para Jerusalém, ou seja, para a casa de sua mãe, ok? Seguindo aqui, lá em Atos, no capítulo 15, versos 36 até o 41, diz que ele foi o motivo da briga entre Paulo e Barnabé, que acabou gerando uma separação entre esses dois pregadores do Evangelho. Ok? Uma passagem muito conhecida também, vale a pena dar uma consultada. Agora, o interessante, muito interessante da história de Marcos, é que 10 anos depois
provavelmente ali, né, cerca de 10 anos depois dessa briga em que ocasionou a separação de Barnabé com Paulo, você vê o próprio apóstolo Paulo recomendando o João Marcos. Olha o que diz, você encontra isso, por exemplo, lá em Colossenses e também na carta de Paulo a Filemão. Nessas duas cartas, que são curtas, você pode encontrar lá uma recomendação de Paulo falando bem de João Marcos. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos de 9 a 12, mostra a forma linda com a qual Paulo se reconciliou com Marcos. Porque vai dizer ali que Paulo vai dizer que ele era de extrema importância para o ministério de Paulo. Ele já havia estado com Paulo na primeira prisão de Paulo e foi de extrema importância, e nessa segunda prisão ele também solicita a presença de Marcos para que ele esteja auxiliando Paulo ali em seu ministério também. Ok? Então você nota aí uma mudança tanto no caráter de João Marcos quanto no comprometimento dele com a obra do Reino do Senhor. Ele acompanhou tanto Paulo quanto Pedro em suas mortes. E um relato muito interessante a gente encontra também no livro de Eusébio de Cesareia, em que Eusébio vai dizer que Marcos ele provavelmente faleceu ali no ano 70, onde estava o ápice da perseguição do imperador Nero à igreja. Mas olha o que ele fala sobre Marcos. Dizem que este Marcos foi o primeiro a ser enviado ao Egito e que ali pregou o evangelho que ele havia posto por escrito e fundou igrejas, começando pela Alexandria, pela cidade de Alexandria. E surgiu ali, na primeira tentativa, uma multidão de crentes, homens e mulheres, tão grande e com um ascetismo tão conforme a filosofia e tão ardente. O que esse texto está dizendo? Que João Marcos foi o primeiro a ser enviado a pregar o evangelho na África, ali na região do Egito, mais especificamente na cidade de Alexandria. E há relatos de que foi lá que Marcos, justamente por incomodar as autoridades daquela região, foi morto. Ele acabou abrindo muitas igrejas, tá? Igrejas que eu estou falando aqui não eram instituições, não eram prédios, mas ele pregou o evangelho, ganhou muitas pessoas ali para Cristo, e as pessoas começaram a mudar as suas atitudes e abandonar os seus antigos deuses. Então as autoridades da época, incomodadas porque o comércio estava caindo, o comércio de ídolos, e que aquelas pessoas estavam perdendo a sua identidade egípcia, da cultura egípcia, digamos assim, mandaram enforcar Marcos e carregaram ele, arrastado por um cavalo, por toda a cidade de Alexandria, por toda a cidade de Alexandria. Então Marcos morreu assim, enforcado pelo evangelho e arrastado pela cidade de Alexandria. A importância aqui está em que Marcos foi o responsável pela fundação da igreja no continente africano. Então você nota aí mais uma importância desse personagem bíblico. Ele tinha aproximadamente 50 a 60 anos de idade quando escreveu o Evangelho, ok? E esse Evangelho, há algumas discordâncias pequenas em relação a qual data ele foi escrito, mas a mais provável é que ele tenha sido escrito ali entre os anos 62 e 65 depois de Cristo, ok? Agora a gente vai para outra parte do nosso estudo. Nesse segundo trecho do nosso estudo, nós vamos falar sobre o propósito e para quem Marcos estava escrevendo esse evangelho, ok? A gente sabe que é um evangelho que circulou por toda a igreja, então serviu a todos, mas toda a carta e todo o livro da Bíblia, ele sempre, principalmente no Novo Testamento, ele sempre tem um público para o qual ele foi direcionado especificamente naquela época. Em Mateus, por exemplo, é muito claro você notar que o escrito ali foi direcionado para os judeus, por exemplo. Já em Marcos, você tem muito claramente o propósito de
escrever o evangelho em direção aos gentios, mais especificamente para os romanos, ok? Para os cristãos que viviam em Roma. Como nós sabemos disso? É através de algumas evidências internas que a gente encontra no próprio evangelho. Por exemplo, você encontra muitos textos em que Marcos explica determinados pontos da cultura judaica. Se fosse escrito para os judeus, ele não ia precisar explicar aquelas tradições ali. Por exemplo, você tem ele explicando que Boanerges significa filho do trovão, no capítulo 3. Lá no capítulo 5, ele vai dizer, quando Jesus faz aquele milagre na menina, que a expressão Talita Cumi significava menina, levanta-te. Você vai ver isso lá no capítulo 5. No capítulo 7, ele vai explicar que os judeus têm a tradição de lavar as mãos quando chegam do mercado, porque o judeu, ao ir ao mercado, quando ele voltava para sua casa, ele lavava as mãos com medo de ter tocado em algo impuro. E ele explica isso lá no capítulo 7. Ainda no capítulo 7, quando Jesus põe o dedo no ouvido de um surdo e diz Efatá, Marcos explica que em aramaico aquilo significava abre-te. No capítulo 15, ele explica que a sexta-feira é o dia da preparação para o sábado. Ele tenta explicar essa tradição judaica. E quando Jesus é levado ao Gólgota, ele explica que Gólgota significa lugar da caveira. Então tudo isso e mais algumas evidências vão nos mostrar que, de forma nenhuma, Marcos escreveu esse evangelho pensando nos judeus. Ele estava pensando nos gentios, mais especificamente na igreja de Roma. E vocês vão ver algumas evidências que mostram que ele estava escrevendo especificamente para os romanos. Ok? Marcos tenta mostrar que aquele que foi preso, torturado e morto pelas mãos dos romanos era o poderoso Filho de Deus. Você encontra no Evangelho de Marcos 4 ocasiões em que Marcos utiliza essa expressão, Filho de Deus, se designando a Jesus. O que isso significa? Se você levar em conta tudo aquilo que a gente aprendeu já nas nossas aulas do período interbíblico sobre a cultura romana, você vai perceber que os romanos herdaram muito da mitologia grega. E até por questões políticas, a gente falou nos estudos lá atrás, que por questões políticas eles adotaram essa mitologia até para não haver um conflito entre os gregos e os romanos ali. Por isso que é chamado de cultura greco-romana, porque ele praticamente herdou 90% das coisas que os gregos praticavam. Ok? E o que eles valorizavam? O que a cultura grega valorizava? Valorizava muito a ideia de poder, de status, e eles tinham muito aquela ideia, muita crença em personagens da mitologia que representavam filhos de deuses. Por exemplo, você tem Aquiles, que é filho de uma deusa com um deus também, como um ser humano, né? E que por isso ele teria aqueles poderes, aquela força que ele tem, né? Da mesma forma, Marcos ele utiliza a linguagem que era utilizada entre os romanos para apresentar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Então, por isso que ele enfatiza tanto Jesus fazendo milagres. Você vai ver, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 8, Jesus fazendo milagres o tempo inteiro, Jesus agindo. Tanto que esse evangelho é chamado de evangelho em que mostra um Jesus showman, um Jesus que dá show, porque é o tempo inteiro Jesus em ação. É Jesus fazendo milagres, Jesus curando cegos, Jesus parando a tempestade, Jesus exorcizando, Jesus perdoando pecados, Jesus salvando, Jesus ressuscitando. Então, você tem um Jesus que é muito ativo ali no Evangelho de Marcos, o que torna ele o evangelho mais dinâmico dentre esses 4. Ok? Os versos 1 e 2 é interessante a gente perceber que no grego você não tinha a separação de um texto para outro pela vírgula, por ponto. Ok? Então, o mais adequado é que o versículo 1 do capítulo 1 de Marcos e o versículo 2 eles sejam separados por vírgula. Então você vai ver falando ali praticamente assim, em outras palavras. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus,
conforme foi profetizado pelo profeta Isaías. Então, quando você lê aqueles 2 primeiros versículos ali, a intenção de Marcos é muito provável que seja mostrar que Jesus, ele era o Filho de Deus, o Messias, o ungido que Deus enviaria para salvar o seu povo. E tenta, após isso, utilizar uma linguagem que atraia a concepção dos romanos, que atraia a percepção dos romanos em relação a quem era aquele Jesus que eles haviam crucificado. Ok? Alguns dados interessantes aqui que mostram muita característica de Marcos e como Marcos foi o primeiro evangelho a servir de base para todos os outros. Preste bastante atenção. Dos 661 versículos de Marcos, 606 estão em Mateus, somente 31 destes não estão em Lucas e somente 24 versículos de Marcos não estão nem em Lucas nem em Mateus. Então você percebe ali claramente que foi Marcos que serviu de base para esses 2 outros evangelhos, para Mateus e para Lucas. Porque você encontra praticamente 90% do evangelho, até um pouco mais, do evangelho de Marcos, sendo encontrado dentro desses 2 outros evangelhos. Ok? Uma coisa que mostra muito claramente para a gente como Marcos ele se preocupou em mostrar os milagres e o poder de Jesus. Enquanto nos outros evangelhos você encontra muitas parábolas, com exceção do evangelho de João, você encontra muitas parábolas em Lucas e em Mateus, Marcos ele só registra 8 parábolas. E ele se interessa o tempo inteiro em mostrar os milagres de Jesus. Pode parecer muita coisa, 8 parábolas, mas comparando com Lucas e com Mateus, isso é um número baixo, ok? Então Marcos ele focou ali em mostrar os milagres de Jesus. Marcos ele busca nos mostrar que Jesus tem uma coisa que é para a gente trazer para a nossa vida mesmo, né? Para a gente ter essa percepção de quem foi Jesus. Marcos ele se preocupa em mostrar que Jesus ele tem poder sobre a enfermidade, tem poder para santificar, tem poder sobre os fenômenos da natureza quando ele para as tempestades ali, tem poder para santificar quando ele perdoa os pecados de alguém, ele tem poder para expulsar demônios quando ele exorciza alguém, ele tem poder sobre a morte quando ele ressuscita alguém e é ressuscitado, e ele tem poder para salvar. Isso é uma preocupação muito clara de Marcos, algo que tem que trazer uma percepção para a gente da grandeza que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Agora a gente vai entrar numa terceiro trecho do nosso estudo, ok? A nossa terceira parte, a gente vai falar sobre a estrutura do Evangelho de Marcos. Qual a estrutura que Marcos utiliza para escrever esse Evangelho? Ok? A primeira coisa que a gente vai enfatizar é que Jesus é o tempo todo, principalmente nos 8 primeiros capítulos, apresentado como alguém que faz milagres, que tem poder. É um Jesus showman, ok? Como eu falei que muita gente chama esse Evangelho. Para você ter uma noção de como Marcos tentou passar para a gente um evangelho mais dinâmico, em que Jesus está em ação o tempo inteiro, algo que seria valorizado pela cultura romana, a palavra eltos, e é dessa forma mesmo que tem que falar, no grego significa imediatamente. E Marcos ele utiliza nada mais, nada menos do que em 42 ocasiões essa palavra. Quase como se ele estivesse dizendo assim para a gente: preste atenção, que isso que eu vou falar aqui agora é importante. Quando ele utiliza essa expressão imediatamente, ele está querendo dar um dinamismo ali nos atos de Jesus. Isso ele tem um propósito muito claro de mostrar para a gente que o que ele vai falar em seguida mostra o poder de Jesus ou algum ensinamento de Jesus e por aí vai, ok? Tanto é isso que só tem um sermão longo de Jesus registrado no Evangelho de Marcos, que é o sermão escatológico que você encontra lá no capítulo 13.
Então, é o evangelho em que menos vai mostrar algum discurso longo de Jesus. Você só tem uma ocasião, que é esse discurso escatológico de Jesus do capítulo 13. Uma coisa que é para a gente ter em mente quando vocês estiverem lendo o evangelho de Marcos. Marcos, ele não se preocupa nem um pouco mesmo, em relatar os episódios do ministério de Jesus em ordem cronológica. Não tem nem um pouco dessa preocupação, tá? Por que ele faz isso? No Oriente Médio Antigo, não havia essa preocupação em você mostrar algum relato de forma cronológica, linear ali, ok? Marcos, ele se preocupa muito mais em separar os episódios que são relatados por tema. Ele tenta separar não por ordem cronológica, mas pelo tema, pelo que ele está trabalhando ali em determinados trechos, ok? A não ser aqueles episódios, claro, em que mostra de forma muito clara que um episódio, para acontecer, deveria ter acontecido um anterior. Então sempre vai haver esse elo muito claro quando Marcos registrar algo na ordem cronológica, ok? Principalmente você vai ver isso após o capítulo 8, em que o Evangelho de Marcos passa a focar mais no sofrimento e no direcionamento da cruz de Cristo, ok? Marcos se divide muito claramente, e eu já citei aqui indiretamente algumas vezes, ele se divide muito claramente em duas seções. Do capítulo 1 até o final ali do capítulo 8, e do final do capítulo 8 em diante ali. Até o final do capítulo 8, Marcos ele vai apresentar esse Jesus poderoso que nós estamos falando aqui desde o início. Esse Jesus que faz milagre, esse Jesus em ação. Do final do capítulo 8 em diante, ele vai apresentar também um Jesus poderoso, a gente vai ver por qual motivo ele também é apresentado como poderoso, mas ele vai apresentar muito mais um Jesus que está sofrendo, que irá sofrer, que começa a profetizar sobre seu próprio sofrimento, sua própria crucificação. Ele vai apontar muito mais para o sacrifício de Jesus. Então Marcos ele vai dividir esse livro nessas duas seções muito claras, ok? Você tem ali nos primeiros 4 capítulos as escolhas dos discípulos, e entre o capítulo 1, capítulo 4 e do capítulo 5 até o capítulo 8, você vai ver Jesus o tempo inteiro curando, exorcizando, fazendo milagres, chamando a atenção do povo e espantando o povo também, ok? Você tem, por exemplo, lá no capítulo 8, dos versos 27 a 30, onde acontece essa virada do foco de Marcos, ok? Que é a passagem lá na estrada para Cesareia de Filipe, onde Pedro ele confessa que Jesus é o Cristo. Até aquela passagem ali, você vai ver Jesus mandando o demônio que confessa ele como Messias se calar. Você vai ver ele mandando todos aqueles que veem ele como Messias se calar. Você vai ver Jesus mandando pessoas não anunciarem os milagres que Jesus tinha feito na vida delas, porque não era chegada a hora ainda dele se apresentar como Messias. Mas após essa passagem que Pedro confessa Jesus como Cristo, acontece essa virada na narrativa, onde Marcos ele vai mostrar claramente que Jesus passou a se apresentar como Messias, o cumprimento do Antigo Testamento, ok? Ainda dentro dessa divisão, parece que os primeiros 8 capítulos também são separados em 3 seções. Então aqui parece que complica um pouco a coisa, mas vocês vão notar isso enquanto vocês estiverem estudando o Evangelho de Marcos, ok? Dentro desses primeiros 8 capítulos que formam a primeira seção de Marcos, você tem ali 3 outras divisões. Por exemplo, do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 3, verso 6, Marcos parece focar na autoridade de Jesus e na cegueira dos fariseus. Fica muito claro isso enquanto você for lendo. Do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 6, verso 6,
parece que Marcos foca nas parábolas e sinais de Jesus e na cegueira do mundo. Enquanto que na terceira seção do capítulo 6, verso 6 até o 8, até o capítulo 8, verso 30, ele parece enfatizar o ministério de Jesus aos gentios e a cegueira dos discípulos. Então ele tenta mostrar que os judeus, os fariseus e saduceus estavam com uma cegueira espiritual gigante, os gentios, o mundo estava cego para quem era Jesus, e na terceira sessão ele mostra que os discípulos também estavam cegos quanto a quem era Jesus e aquilo que ele ensinava, beleza? Uma curiosidade é que grandes estudiosos têm notado uma grande semelhança entre essa estrutura que Marcos apresenta o Evangelho e a própria pregação do Evangelho pelos pais da igreja, principalmente pelos apóstolos. Note tudo que eu falei agora da estrutura, de como Marcos apresenta o Evangelho de Jesus, e compare com o texto que está lá em Atos, capítulo 10, versos 36 a 41, que é a pregação do apóstolo Pedro. Olha o que diz lá, 36 até o 41. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Perceberam aqui como a estrutura dessa pregação de Pedro se parece muito com a estrutura do relato de Marcos do Evangelho. Todo o Evangelho de Marcos tem uma estrutura que parece muito com essa pregação de Pedro, e eu dei um exemplo, mas existem outras pregações que parecem muito seguir essa estrutura. E não dá para a gente bater o martelo e falar que isso foi inspirado no Evangelho de Marcos, ou que Marcos se inspirou nessas pregações de Pedro, mas é algo no mínimo curioso para a gente notar em como a igreja do primeiro século se preocupava em apresentar essa estrutura em suas pregações do Evangelho. Acho que é algo que a gente pode tomar um pouco para nós também, beleza? Agora nós vamos para a nossa quarta sessão desse estudo, beleza? Nessa quarta parte do nosso estudo, nós iremos discorrer sobre a teologia que nós encontramos no Evangelho de Marcos, ok? Algumas coisas já foram citadas aqui, mas a gente vai acrescentar outras coisas muito importantes para o nosso entendimento desse Evangelho, ok? Por exemplo, fica a pergunta: por que Marcos utiliza metade do seu escrito para apresentar um Jesus poderoso e a outra metade um Jesus que sofre? Nós já citamos aqui para quem Marcos estava escrevendo esse evangelho. Então era importante que ele apresentasse a ideia de um homem divino que verdadeiramente era um filho de Deus, que esteve ali entre eles, só que os romanos crucificaram e condenaram esse filho de Deus. Ok? Eu já falei aqui que a expressão filho de Deus ela aparece pelo menos 4 vezes durante o Evangelho de Marcos. Então é algo que Marcos está querendo enfatizar ali. E mesmo quando Jesus é apresentado, após o capítulo 8 ali, mesmo quando Jesus é apresentado como um servo sofredor, apesar dele não usar essa expressão que está lá em Isaías 52 e 50, nos capítulos 52 e 53 de Isaías, fala sobre essa profecia sobre o servo sofredor. Apesar de Marcos não utilizar essa expressão,
ele apresenta o conceito de um servo sofredor muito claramente através dos seus relatos de Jesus. Ele apresenta um Jesus muito mais humano do que os outros evangelhos apresentam. Isso tem um objetivo muito claro, que era o de mostrar que Jesus era o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento, inclusive essa de Isaías, do servo sofredor. Ok? Outro aspecto notável ali do Evangelho de Marcos é o que na teologia nós chamamos de segredo messiânico. Você vai ter algumas passagens ali em que Jesus impede as pessoas de anunciarem que ele é o Messias, pelo menos até o momento em que ele se apresenta como de fato o Messias ali que será crucificado. Alguns exemplos disso. Você tem a revelação através de parábolas, que só é possível a compreensão dessas parábolas aos de dentro do ciclo de Jesus, e essa revelação não é dada aos de fora. Você encontra isso lá em Marcos, capítulo 4, versos 10 a 12. Você tem as confissões demoníacas que são repreendidas, isso você encontra lá no capítulo 1, versos 25 e 34, e no capítulo 3, verso 12. E você tem os milagres espetaculares que Jesus pede para que eles não sejam divulgados a ninguém. Isso você encontra lá no capítulo 1, verso 44, capítulo 5, verso 18 a 19 e no verso 43 também do capítulo 5, ok? E tu tem outras passagens também que isso aparece, só que essas são as principais, beleza? Existe um verso em que podemos afirmar que é o mais importante verso que resume o propósito de Marcos ali nesse evangelho. E a gente vai ler essa passagem. Ela está lá no capítulo 10, verso 45. Ok? Marcos, capítulo 10, verso 45. Você pode acompanhar aí comigo. Olha o que diz lá. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um texto que nós conhecemos, todo cristão já ouviu esse texto, só que diante de tudo aquilo que a gente já falou até aqui sobre o propósito e a estrutura do Evangelho de Marcos, você nota claramente que o versículo que mais resume o propósito de Marcos é esse versículo do capítulo 10, verso 45, ok? Ele apresenta Jesus aqui como Filho de Deus e aquele que veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. É aquele servo sofredor que veio morrer pelos nossos pecados, se sacrificou, se fez pecado por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos a vida eterna, ok? Esse é o principal ponto de Marcos em todo o Evangelho. Nós podemos também dizer que um dos propósitos de Marcos ao escrever esse texto aqui é que, em relação ao ano em que provavelmente Marcos escreveu esse Evangelho, a igreja estava começando a ser perseguida ali pelo Império Romano. Ela foi mais drasticamente perseguida ali quando Nero mandou perseguir e matar os cristãos. Mas o início disso é alguns anos antes do templo de Jerusalém ser queimado, ok? Então, provavelmente, Marcos ele tinha uma preocupação pastoral à igreja de encorajá-los a enfrentar esse sofrimento. Qual é o maior exemplo que Marcos poderia utilizar para encorajar a igreja a ler? O próprio sofrimento de Jesus. E da mesma forma que Jesus ele triunfou após o seu sofrimento, a igreja também triunfará no último dia. Quando ocorrer a volta de Cristo, nós participaremos desse triunfo de Cristo, onde ele irá buscar a sua igreja santa. E isso deveria servir de consolo para os cristãos de Roma que estavam sendo perseguidos naquela época. Então, você nota aqui uma preocupação pastoral
muito clara da parte de Marcos, ok? Uma coisa que é muito notável também nesse evangelho é como Marcos ele não tem pudor em apresentar os fracassos dos discípulos de Jesus. Por exemplo, nós vemos os discípulos não compreendendo as parábolas de Jesus. Você encontra isso lá no capítulo 4. Nós vemos que os discípulos eles têm um coração endurecido, eles têm pouca fé, eles se apavoram diante de milagres de Jesus. Você encontra isso nos capítulos 4, 6 e 8. E não conseguem cumprir a comissão de Cristo para exorcizar. Isso você vê lá o relato conhecido também de capítulo 9, versos 14 a 29. Entretanto, apesar dele mostrar os discípulos de Jesus ocorrendo essas falhas dos discípulos de Jesus, ele também vai mostrar muito claramente que, apesar dessas falhas, os discípulos eles permanecem sendo aqueles que responderam ao chamado de Jesus, que acontece ali nos 3 primeiros capítulos de Marcos. Eles recebem as verdades que não são dadas aos de fora, capítulo 4 e capítulo 7, e recebem privilégios e promessas especiais sobre o futuro, capítulos 14 e capítulo 16. Então, apesar de Marcos registrar ali esses fracassos dos discípulos, ele também mostra claramente o cuidado de Jesus e as promessas especiais de Jesus para aqueles apóstolos que permaneceram ali, ok? Outra coisa importante é a gente notar o papel das mulheres no ministério de Jesus. Elas aparecem cumprindo, por exemplo, algumas coisas que todo cristão tem que absorver como algo que deve servir de exemplo para nós. Elas manifestam fé, lá no capítulo 5 e no capítulo 7, manifestam sacrifício, no capítulo 12, manifestam amor, no capítulo 14, elas presenciam a cruz, observam onde Jesus é sepultado e vão ao sepulcro cuidar do corpo de Jesus. Isso é relatado lá nos 2 últimos capítulos, 15 e 16. Porém, em contrapartida com os apóstolos, também vai mostrar uma falha das mulheres ali, um erro, onde um anjo aparece para elas no capítulo 16, verso 8, e dá a missão a elas de elas anunciarem que Jesus está ressurreto, foi ressurreto. E elas se amedrontam e, pelo medo, elas acabam não contando aquilo ali a ninguém que o anjo havia ordenado a elas. Então você vê um descumprimento também, mas não deixa de ser um evangelho onde mostra muito claramente a importância do papel das mulheres no ministério e na obra principal de ressurreição de Jesus, beleza? A história de Jesus é apresentada por Marcos como sendo chamado de boas novas. É algo que é muito peculiar do Evangelho de Marcos, porque quando nós falamos de Evangelho, falamos de boas novas, nós claramente estamos nos referindo sobre a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer com seu ministério. Mas Marcos ele vai apresentar ali logo no versículo 1, quando ele fala que princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, e já inicia mostrando a história dos feitos de Jesus. É como se Marcos estivesse tratando o Evangelho como se fosse a história do ministério de Jesus, ok? Então você vê essa percepção diferenciada de Marcos em relação aos Evangelhos. Só para você ver também como essa expressão ela é importante no Evangelho de Marcos, ela aparece 7 vezes durante o Evangelho de Marcos. A expressão boas novas, Evangelho, ela aparece 7 vezes, enquanto que em Mateus ela aparece apenas 4 vezes, e nos Evangelhos de Lucas e de João elas não aparecem nenhuma vez. Então é algo que Marcos também se preocupou aqui em mostrar para a gente, beleza?
Então, gente, é assim que nós vamos finalizar o nosso estudo, ok? Eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido. Se você teve alguma dificuldade, volta esse vídeo aqui, vai pausando, vai absorvendo essas informações aqui, porque tudo isso que eu falei ajuda muito no estudo de Marcos. Mas eu também queria enfatizar que você não precisa necessariamente dessas informações, compreender bem essas informações para ter uma leitura edificante do Evangelho ou de qualquer outro livro da Bíblia. Somente com a oração ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo faça parte desse estudo bíblico junto contigo, isso já é o suficiente para que as verdades ali contidas nos textos bíblicos sejam reveladas ao seu coração. Porém, essas informações também são de suma importância para que a gente compreenda alguns detalhes que acabam mostrando para nós o que cada autor queria passar com determinados textos ali e o que ele estava tratando com mais importância nesses escritos, ok? Então eu espero que você tenha sido abençoado, espero que você utilize isso em seus estudos e que Deus nos abençoe nesse propósito de nos aprofundar nesses evangelhos, ok? Que Deus te abençoe.